Estamos iniciando a série de 5 webinars da RCE Consultoria. Hoje nós estaremos comentando sobre o gerenciamento de segurança de processos com foco no elemento de análise de riscos de processo. Danilo, pode comentar. Legal, pessoal. Boa tarde. Américo, eu fiz uma pergunta inicial para todos aqui, a maioria em casa. Espero que todos estejam bem, protegidos, tá? Parabenizo primeiro cada um de vocês. Oi? Ok, vamos lá. Parabenizo, então, cada um de vocês. A gente está com quase 90 pessoas aqui na sala, participando conosco, num momento crítico, né, de uma pandemia. 107 nesse momento. 107, bacana demais, é isso que a gente esperava mesmo. No momento crítico, várias empresas na sua gestão de crise, no seu comitê de crise, e vocês investindo aí pelo menos 45 minutos, 1 hora para desenvolvimento profissional conosco. Muito obrigado pela confiança, tá? Nós da RSE seguimos firme, também atuando remotamente, mas ainda assim conduzindo treinamentos de PSM, análise de risco em modos remotos. A gente já fazia isso, já fazia projetos em modo remoto e intensificamos nos últimos dias. Estamos com 2 equipes nesse momento, inclusive, conduzindo análise de risco em modo remoto. E, como o Américo disse, esse é o primeiro de uma série de webinars que a gente vai desenvolver ao mês de abril, sendo o tema hoje técnicas de análise de risco, e o próximo tema RASOP e LOPA. A gente vai se encontrar toda quarta-feira, por volta das 4 horas, ok? Américo Diniz é nosso CEO, ele vai hoje falar para a gente das técnicas de análise de risco mais utilizadas atualmente, algumas técnicas relativamente novas, Bolt-Tie. Eu até aproveito para dizer para vocês que o chat está aberto para qualquer tipo de manifestação ao longo da apresentação, tá? A gente vai colocar em mute o microfone de todos, para que a gente, ao final apenas da apresentação, possamos interagir aí entre 10 e 15 minutos. Vocês podem ir enviando perguntas via chat, tá bom? E durante essa apresentação a gente vai explorar essas técnicas que estão sendo mais utilizadas atualmente. Nós, como profissionais, como que a gente pode se preparar melhor para uma participação num grupo de análise de risco, ou até mesmo quando a gente estiver sendo os facilitadores dessa tecnologia, dessa metodologia, quais as dificuldades que hoje em dia as empresas estão enfrentando na condução de uma análise de risco, principalmente no modo como agora, né, onde a maioria de nós estamos em casa, e os critérios que depois a gente pode usar para levar as informações coletadas na análise de risco para a alta administração. Américo, tenho certeza que você pode responder essas perguntas para a gente aí ao longo dos próximos minutos. Obrigado, Danilo, e boa tarde a todos mais uma vez. E é extremamente importante nós passarmos a mensagem de esperança, uma mensagem de prevenção, né, como profissionais dessa área. Então, minha recomendação para todos, né, e para as pessoas que nós possamos influenciar, é que efetivamente se exponham ao mínimo, né, ao mínimo não se exponham, né, realmente só em casos extremos de necessidade, mas que cada um de nós fique realmente em casa e buscando intensificar os convívios e se resguardar o máximo possível. A nossa atuação, a minha atuação profissional tem mais ou menos mais de 35 anos, quase 40 anos. Eu sou engenheiro eletricista, especializado na área de automação e controle de processos e na área de engenharia de segurança e segurança de processos. Temos uma atuação muito forte e trazendo bastante, intensificando a atuação do CCPS, que é o Center for Chemical Process Safety, vinculado ao WITE, uma organização americana, e o IPSI, que é o European Process Safety, mais presente em todos os países da Europa,
onde nós temos uma atuação bastante forte na participação de congressos e edição de guidelines, procedimentos, etc. Bom, temos uma experiência complementar à área de segurança de processo na área de confiabilidade humana, né, fatores humanos, erro humano, vinculado a desenvolvimento de organização de alta performance e padrões e procedimentos com ênfase na redução do erro humano, né? E nos últimos 5 anos temos a RSE Consultoria com atuação toda a América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Então, é um prazer estar falando com vocês e contem conosco para ser, né, como dizem nos Estados Unidos, o embaixador do CCPS aqui no Brasil. Então, trazendo as informações e estimulando a realização de congressos e fazer com que esse tema de segurança de processo, ele, sem dúvida, cada vez cresça mais nas empresas e na formação das pessoas nas universidades. Então, eu conto com vocês, profissionais, para que nós, da próxima vez, nós possamos fortalecer mais ainda. Eu estarei fazendo webinars com futuros engenheiros, ou seja, alunos vinculados a organizações particulares e públicas, para que nós fortalecemos esse tema na área de engenharia. Bom, do que consiste o assunto análise de risco? Qual o foco da análise de risco? O grande objetivo é, de uma forma qualitativa ou quantitativa, definir o risco de uma determinada instalação ou um cenário com base numa avaliação técnica, né? Daí nós podemos ter diferentes técnicas, qualitativas e quantitativas, que nós vamos explorar e, inclusive, definir as vantagens, né? Vantagens e, eventualmente, dificuldades de uma técnica ou outra nesse processo. Especificamente, nós vamos estar reforçando o conceito das técnicas de análise de risco, focado mais para o tema segurança de processo. O que é a segurança de processo e qual a diferença da segurança de processo em relação à segurança ocupacional? Os cenários que estão envolvidos no assunto de segurança de processo, normalmente, eles têm uma baixa probabilidade de ocorrência e um alto potencial de severidade ou alto potencial de consequência às pessoas, ao meio ambiente, às instalações, a danos à imagem e reputação das empresas, enfim. Tudo isso por quê? Então, apenas falar isso talvez fique um pouco óbvio, mas por que os cenários de segurança de processo são menos frequentes do que um acidente de queda de nível mais alto, um acidente em espaço confinado, um escorregão, um choque elétrico. Por quê? Porque, primeiro, envolve um processo. Os acidentes de segurança de processo envolvem produtos ou energia perigosa e envolvem processo operacional. Todo processo operacional, equipamentos, etc., associado aos processos operacionais, eles têm toda uma concepção de engenharia por trás. E essa concepção de engenharia também permite, durante as fases de projeto, instalar, prever sistemas de segurança, barreiras de segurança que vão prevenir a ocorrência desses cenários. Muito mais do que apenas a interação do homem com a realização de uma atividade, quando é o caso das atividades e o caso dos acidentes envolvendo a segurança ocupacional. Bom, quais são os desafios da segurança de processo? Nós sabemos que vários acidentes, vários grandes acidentes, várias catástrofes aconteceram no mundo nas últimas décadas e continuam a acontecer. E, na nossa experiência, o que nós temos visto nos últimos anos e que, sem dúvida, traria um reforço na prevenção desses acidentes? Nós precisamos fortalecer o conhecimento dos cenários de risco que existem nas unidades, nas organizações, e que esse conhecimento, através das análises de risco, ele seja disseminado, divulgado para todas as áreas. Funções de operação, engenharia, manutenção, logística, segurança, enfim, todas as áreas, eles devem conhecer
os cenários mais críticos e devem identificar qual a sua função nesse cenário, qual o seu potencial impacto na prevenção ou na mitigação desses cenários. É importante entender que apenas realizar as análises de risco não é suficiente. Nós identificamos e conhecemos muitas organizações que, às vezes por requisito legal ou mesmo por demanda interna, realizam as análises de risco, mas a maior energia, a maior dedicação, o maior esforço é pós a realização das análises de risco, onde existe uma necessidade de gestão de todo o resultado dessas análises de risco, seja a nível de revisão de documentos, inserção dessas análises de risco em projetos, inserção de padrões, procedimentos, revisão de padrões e procedimentos, formação e capacitação das pessoas, revisão dos planos de integridade e confiabilidade desses ativos, uso das análises de risco durante a revisão de acidentes e incidentes de processo. Enfim, se eu não tiver um sistema de gestão que integre esse elemento específico de análise de perigos de processo, e no caso eu estou mostrando a vocês os 14 elementos da OSHA, se esse sistema não for robusto e não buscar garantir que as análises de risco realizadas, que o entendimento e o conhecimento desses cenários, ele permeie todos os outros elementos, por exemplo, para contratadas. Então não é fácil, por exemplo, eu queria trazer como reflexão para vocês, nós enxergarmos um PSM ou um programa ou um sistema de segurança de processo para a companhia, para a empresa, que contemple de uma forma robusta o envolvimento das contratadas. E nós temos contratadas desenvolvendo projetos, temos contratadas fazendo manutenção, temos contratadas realizando atividades administrativas e ou atividades até operacionais dentro da unidade, e o quanto essas contratadas estão envolvidas, né, no entendimento, no conhecimento desses cenários e numa até avaliação do potencial impacto direto ou indireto, e essas funções estão em relação aos cenários identificados. Eu trouxe no exemplo anterior a OSHA e seus 14 elementos, trago agora a EPA, né, que é a Environmental Protection Agency americana, que é a agência americana que trata de toda a questão de prevenção de grandes acidentes ambientais e ou que possa atingir a comunidade. E, mais uma vez, a subparte B, ela trata de toda a parte de Hazard Assessment. A EPA RMP 40, CFR, parte 68, subparte B. Então, esse é um requisito legal, também dos Estados Unidos, como também a OSHA, e que define uma série de requisitos para tratar o assunto análise de risco. Trazemos um dos sistemas que eu tenho um grande orgulho de ter trabalhado e continuar trabalhando bastante na modernização, na melhoria contínua e a própria concepção, que foi o RBPS, o Risk Based Process Safety, do CCPS, composto de 20 elementos e 4 pilares. E qual é a diferença? Vocês podem me perguntar, Américo, qual é a diferença do RBPS, né, os 4 pilares e os 20 elementos, para os outros sistemas anteriormente existentes e que foram criados basicamente entre a década de 80 e 90, que foram os sistemas a OSHA, a EPA e a Diretiva de Seveso para o continente europeu. O sistema do RBPS, ele traz um aperfeiçoamento muito grande da OSHA em relação à questão cultural, em relação ao fortalecimento da cultura de segurança de processo, ao envolvimento da liderança, definição clara de uma governança e uma comunicação forte em PSM, um fortalecimento forte um fortalecimento no elemento de gerenciamento de riscos, né, trazendo todo um viés de integridade e confiabilidade muito forte, um fortalecimento na área de gerenciamento de mudança. E aí eu queria trazer um dos grandes diferenciais, que é o elemento 18 dos Process Safety Metrics, que são as métricas e os indicadores proativos e reativos de segurança de processo. Eu considero, dentro do sistema de gerenciamento de segurança de processo, às vezes, esse elemento como um dos elementos que mais carece, né, de desenvolvimento, aperfeiçoamento, internalização e integração
desses indicadores recomendados dentro das organizações. Porque aí, nas métricas e indicadores, estão indicadores proativos e indicadores reativos. E muitas organizações têm os indicadores reativos fortes, mas os indicadores proativos, eles são bastante frágeis e muitas organizações nem têm implantado os indicadores proativos para todos os processos de trabalho. Então, é extremamente importante, eu recomendo assim de uma forma muito enfática, né, a criação do sistema, a existência de um diagnóstico inicial, a realização de um plano de ação plurianual de implementação desse sistema e a criação de um procedimento que suporte a implementação desses indicadores proativos e reativos ao longo do ciclo de implementação do sistema de gestão. Esses indicadores não são definidos ad eterno. Alguns sim, alguns não. Principalmente os indicadores proativos, eles podem entrar no processo, sair de um processo, entrar outros indicadores, etc. E com isso você vai transformando o conhecimento de como nós estamos em segurança de processo de uma determinada empresa, não numa foto obtida no elemento 19, auditoria, e sim como um filme, onde nós conseguimos ter uma gestão contínua, né, de todos os processos de trabalho e buscando sinalizar eventuais vulnerabilidades nos cenários críticos e catastróficos que possam vir a causar um grave acidente. Um outro documento extremamente importante, que tudo isso que eu estou falando é crítico para o processo de análise de risco, né? Tanto a existência de sistema, vocês vão entender, como a existência de uma matriz de aceitabilidade de risco. Então é importante cada um de nós refletirmos e cada um, assim, numa autorreflexão, vai pensando o que é uma matriz de aceitabilidade de risco. Para que serve essa matriz de aceitabilidade de risco? Quando é que eu devo utilizar essa matriz de aceitabilidade de risco? É só na hora de fazer análise de risco, depois eu esqueço? Ela fica lá só no momento que eu vou fazer as reuniões? Como que continuamente, dia a dia, todas as áreas, a área de operação, manutenção, engenharia, contratadas, segurança, meio ambiente, como que as lideranças executivas, reunião de conselho de administração, reunião de diretoria, como essa matriz deve ser utilizada e como eu posso estimular como ponto focal de PSM, porque esse é um papel de vocês, né, um papel nosso, como eu posso fortalecer o uso e a aculturação na matriz de aceitabilidade de risco, que é o quem deve conhecer, e como eu posso medir se realmente esse documento está internalizado na veia, né, na rotina, no uso dia a dia das organizações. Aqui é só um exemplo de um eixo de categoria de frequência. Então, aqui na primeira coluna, nós tratamos uma probabilidade, uma categoria de probabilidade, que vai de frequente, provável, ocasional, remota ou improvável. E na segunda coluninha, eu trabalho com frequência ano. Aí vocês podem perguntar, como é que eu uso a primeira ou segunda coluna? Puxa, o que é 10 a menos 6 anos? Né? É importante entender que, normalmente, a gente usa a descrição qualitativa, que é o que está aí, para classificar a probabilidade, ou seja, a categoria qualitativa dessa frequência do cenário. Ah, é ocasional. Por que é ocasional? Isso no estudo qualitativo, nós vamos ver a descrição do que é, como eu enquadro um cenário numa frequência ocasional, e aí eu vou colocar ou não. Quando eu vou para a frequência quantificada, ou seja, 10 a menos 2 a 10 a menos 4, eu saio do estudo qualitativo de risco, nós vamos ver a seguir, e vou para um estudo semi-quantitativo de risco, eu vou para um estudo de lopa, ou até uma árvore de falha, enfim, para buscar, identificar qual a frequência daquele cenário. Aqui a mesma coisa, a categoria de severidade, onde nós temos diferentes níveis, nesse caso específico, 5 níveis, e é extremamente importante entender que uma matriz de aceitabilidade de risco, ela traz como responsabilidade do líder de PSM e das lideranças como eu construo essa matriz. Né? Como é que eu devo elaborar essa matriz de aceitabilidade de risco? Uma experiência extremamente interessante que nós temos tido nos últimos anos é contribuir com as empresas na revisão da matriz de aceitabilidade de risco, trazendo um viés
de entendimento de qual é o apetite de risco que aquela organização tem, o quanto de risco operacional ou empresarial os executivos, conselho, comitê executivo, está disposto a assumir, o quanto de legislação é a matriz que existe, atende ou não, e aí nós contribuímos a todo esse processo de revisão do critério de aceitabilidade de risco, construindo um procedimento, construindo padrões que suportam o uso dessa matriz em toda a organização, em todos os processos. Bom, e por fim, né, em relação à matriz, falando da matriz, às vezes as pessoas esquecem. Eu vejo algumas empresas que têm a matriz de aceitabilidade, mas não têm forte o entendimento do que é governança. Qual é a governança em relação à matriz? Qual o processo de comunicação e ação que, ao eu identificar um cenário de risco, seja no amarelo, no risco moderado, alarme, seja no vermelho, como eu disparo o processo de comunicação interna, o que tem que ser feito, qual o prazo, quem tem que conhecer, que ações vão ser designadas, etc, etc, etc. Tudo isso tem que ser bem mapeado, tem que estar muito bem procedimentado, para que nós tenhamos o resultado das análises de risco, não no HD de um computador, né, não em pastas imensas, para atender um requisito legal, mas que seja uma gestão viva dentro da organização. Então, a governança em PSM, no que se refere à matriz de aceitabilidade de risco, ela visa fazer com que os cenários de risco eles permeiem, reconhecendo e mantendo a questão de confidencialidade e a questão de hierarquia de quem tem que conhecer o quê e de que forma, porém, não deixando restrito esse conhecimento apenas aos engenheiros de segurança ou engenheiros de segurança de processo. Bom, as análises de risco, entendendo um pouquinho de quais são as análises de risco e como elas se integram ao longo do ciclo de vida da instalação, nós temos dois tipos de análise de risco, risco de processo e risco de serviço. Os riscos de processo eles estão divididos a análise de risco para operação normal, em projetos e durante MOCs, durante mudanças. E aqui cada universo desse, então o ciclo de análise de risco, quinquenal, por exemplo, para a operação normal. Isso aqui é todo um processo de trabalho, é todo um universo que tem que ser tratado. A questão de análise de risco em projetos. Como eu trato, que ferramentas eu uso para fortalecer as análises de risco em todas as fases de projeto? E MOCs. Né? Em função dos tipos de mudança, mudança de pessoas, mudança organizacional, mudança de instalação, mudança de tecnologia, que ferramentas de análise de risco eu uso, quem tem que estar envolvido? Então, cada processo desse, cada tipo de ciclo de vida de uma instalação dessa, deve ter um padrão, um procedimento que regulamente de uma forma clara como as análises de risco devem ser feitas e em que estágio, né, com que aprofundamento essas análises de risco vão sendo conduzidas, desde uma análise qualitativa até as análises quantitativas. Quando vamos para serviços, né, realização de serviços, dividimos em dois grandes mundos. A análise de risco para tarefas não rotineiras e análise de risco para tarefas rotineiras. E aí existem algumas metodologias, a análise preliminar de perigo de serviço, a AST, checklists e outras. Aqui eu trago apenas como uma referência para vocês o fluxo, né, da evolução das ferramentas de análise de risco ao longo das fases. O que chamamos em inglês o front-end loading, ou o FEL. O FEL 1, né, até o FEL 4, que seja o detalhamento e fim de projeto, né, e partida para a operação de um projeto. Então, eu tenho desde o FEL 1, análise de investimento, eu já posso fazer as análises de risco para definir, por exemplo, localização. Então, às vezes, você vai verificar que a localização daquela instalação ou até daquele equipamento que você está colocando numa nova unidade não era a melhor depois já do projeto básico, depois que você vai para detalhamento de projeto. Aí você vai ver que você já tem tubulações lançadas, que você já tem equipamento já, enfim, distâncias definidas, projeto básico definido, já alocando um equipamento em um local, numa posição completamente inadequada em relação a buildings, em relação à ocupação de pessoas, em relação a salas de controle, etc.
RASOP. A metodologia de RASOP, ela é o quê? Ela foi criada para identificar perigos de cenários de processo e também para identificar problemas operacionais. Por isso o nome diz RASOP, Hazard and Operability. É aplicável desde as fases de projeto, detalhamento, operação e a fase de mudanças. Qual o foco, quais os objetivos? Identificar desvios das condições normais, identificar salvaguardas, definir recomendações e classificar os cenários de acidente, o risco, né, segundo os critérios de aceitabilidade de risco da empresa. Aqui está um dos exemplos, né, que nós podemos utilizar para o estudo de RASOP, onde tem as colunas e cada coluna deve ser preenchida, identificando para o cenário, desde o desvio, causas, fatores relevantes, efeitos, classifica o nível de risco, frequência, severidade e categoria de risco aqui, gera as recomendações, eventualmente novas barreiras, novos elementos críticos de controle, reclassifica o risco e isso caracteriza um específico cenário. Análise preliminar de perigo, diferente do RASOP, no lugar de identificar desvios ou condições operacionais, nós identificamos os perigos existentes na unidade, né? O nome diz análise preliminar de perigos, e é aplicável a processos e serviços, por exemplo, muito aplicado a projetos, antes de você ter os PNIDs definidos, onde antes de você ter as malhas, que aí você aplicaria um RASOP, você pode aplicar um APT para que você possa já tomar as decisões de segurança, seja de locação, seja de inserção de equipamentos ou barreiras de segurança, etc. Na análise preliminar de perigo, nós vamos definir, né, qual o tipo de dano que pode ter, e os danos são sempre as severidades vinculadas a pessoas, danos ambientais, perdas materiais, instalação ou equipamento ou impacto à imagem e reputação. Aqui eu recomendo sempre, eu estou trazendo apenas para mostrar a vocês que no procedimento das ferramentas de análise de risco, vamos de uma forma didática, no lugar de ter muito texto, que tem que ter em alguns casos, mas vamos definir fluxogramas. Então, aqui no caso, eu trouxe para vocês um fluxograma para uma análise preliminar de perigo, que vai desde a definição das fronteiras de instalação a ser analisado até um loopzinho de cada núcleo, cada subsistema que você avalia, seleciona o cenário, avalia frequência, consequência, verifica nível de risco, enquadra na matriz, caso haja necessidade, insere recomendações, reclassifica frequência e consequência, enfim, reclassifica o risco e fecha o cenário. E isso vai para cada módulo que estiver sendo analisado. A mesma coisa para a PPS, então, que é a análise preliminar de perigo de serviço, onde nós avaliamos quais os perigos para executar determinado serviço, muito utilizado em montagem de projetos, né, ou processos operacionais críticos, e aí na PPS nós seguimos o mesmo critério de definição de um fluxograma, recomendamos, e também a sequência das colunas que eu comentei, avaliando o risco inicial, que é o risco inerente, né? Ou seja, conforme o projeto, e depois o risco residual, que é o risco, ou no caso, nesse caso aqui, o risco future state. Se eu tenho recomendações que não estão ainda contempladas, são recomendações futuras que vêm para o projeto, eu venho para um novo cenário de risco, que seria após a implantação das recomendações. A metodologia LOPA é uma metodologia semi-quantitativa e ela visa, né, avaliar os cenários de risco pré-definidos no estudo qualitativo e, com isso, decidir se as salvaguardas ou barreiras existentes elas são suficientes ou não. Se precisam novas barreiras de segurança, se eu preciso tornar barreiras existentes mais robustas ou não, etc. Essa figurinha nós estamos acostumados, né? Então, o objetivo principal é garantir que o quanto seguro o cenário está ou não, quantas camadas de proteção eu preciso ter para um determinado cenário e o quanto de proteção adicional eu preciso ter de uma nova camada e se eu preciso ou não até reespecificar uma camada existente, fazendo um reprojeto de uma barreira existente, tornando ela com um nível de confiabilidade maior do que a barreira anterior. Aqui tem umas características
eu trouxe para vocês uma reflexão importante de quais são as características de uma barreira de segurança. Então, uma barreira de segurança ela tem que ser efetiva na prevenção do perigo, ela tem que ser independente do evento iniciador ou de outras barreiras existentes, e ela tem que ser auditável. Ela tem que permitir que, através de uma avaliação, nós possamos validar se essa barreira está íntegra, confiável, etc. Um outro método bastante utilizado atualmente é o Bowtie. É uma maneira esquemática e simples de representar o cenário, onde ele permite nós identificarmos desde as causas, né, os eventos iniciadores, até as barreiras preventivas, né, que previnem a ocorrência desse evento indesejado associado a esse perigo, e prevenindo esse evento indesejado, nós estamos prevenindo as potenciais consequências e conseguimos identificar também e mapear quais as barreiras mitigadoras que reduzem a severidade de cada uma dessas consequências. E, mais do que isso, a metodologia Bowtie permite, inclusive, nós avaliarmos e estudarmos, através da auditoria de barreiras, o quanto íntegra ou confiável está essa barreira e avaliarmos quais os fatores de degradação dessa barreira e definirmos, inclusive, medidas preventivas para que esses fatores de degradação não existam, para que cada uma dessas barreiras estejam íntegras e confiáveis. Quais são as etapas para o Bowtie? Primeira coisa, eu preciso definir o perigo, que é a atividade ou estado que tem o potencial de causar dano. Segunda etapa, definir o evento topo, né, que é caracterizado pela perda de controle daquele perigo existente, e aí ocorre o evento indesejado. Definir as causas, ameaça, causa, né, definir as consequências, definir as barreiras, ou, como no caso, a Europa usa muito, ou a própria a ICMM, que é a Associação Internacional de Mineração e Metais, chama-se elemento crítico de controle. Definir os fatores de agravamento que podem degradar a minha barreira e como eu proteger, né, o meu fator de degradamento, como eu não deixar que o fator de degradamento atue degradando a integridade e a confiabilidade da barreira existente. Enfim, o fundamental, depois que eu faço a análise de risco, eu tenho que integrar esses resultados, integrar o meu plano, por exemplo, de elemento crítico de controle dos planos de manutenção, dos indicadores e as ações no plano de implementação, para que eu garanta que os resultados da análise de risco eles estejam integrados no sistema de gestão. O estudo de vulnerabilidade é um estudo quantitativo que visa definir, modelar uma área de impacto, né, de efeitos físicos e químicos, e com isso nós identificarmos, em função do local do evento iniciador, né, ou seja, do cenário, qual o impacto para pessoas, para ativos, para meio ambiente, etc. Esses estudos quantitativos eles são simulados dentro de um conceito de efeitos físicos ou químicos, e aí nós temos que definir o nível do efeito que eu estou estudando. Então, o nível de radiação térmica, o nível de inflamabilidade, o nível de sobrepressão e o nível de toxicidade que pode levar à letalidade ou não em função de uma exposição a um determinado número de minutos, a um determinado tempo. Bom, aqui eu queria trazer para vocês um exemplo, né, de o que é gerenciamento de segurança de processo, a nível só uma simulaçãozinha, o que é um cenário. Aqui nós vemos uma unidade com área de tancagem, etc., e temos um porto, um pier, temos um armazenzinho aqui próximo, vocês vão ver, né? E com isso vamos ver o que pode ocorrer nesse cenário, caso haja esse tipo de cenário que eu vou mostrar agora.
Bom, esse cenário de incêndio em um tanque, né, de um produto combustível, ele seria identificado numa análise preliminar de perigo ou num RASOP, ele seria estudado por ser crítico, por ser catastrófico, ele seria estudado no estudo semi-quantitativo de LOPA e no estudo quantitativo, e definiria no estudo semi-quantitativo se as proteções que existem para evitar esse cenário são necessárias e suficientes, ou se precisam mais. E no estudo quantitativo, eu me definiria essas zonas, né, de impacto ou áreas de impacto de isorrisco, áreas de risco, de níveis de risco similares, no caso, 1 a 50% de letalidade, 50% a 100% de letalidade, 100% de letalidade, e eu poderia, além de letalidade, trazer a irradiação térmica para verificar, não sei se vocês notaram, esse galpão não estava tocando fogo. De repente, se esse galpão, ele, ao ser estudado e verificar que a irradiação térmica, em função das características de construção desse galpão, ele, ao pegar fogo, imaginem se for um galpão de produto químico, se for um galpão de produto tóxico, se for um galpão de produto explosivo, sólido, que seja. E aí você vai ter um cenário com um outro cenário gigantesco, às vezes muito maior do que o próprio cenário do incêndio em poça no tanque. Então, os estudos de risco eles servem para isso dentro de uma visão crítica e eles precisam ser internalizados dentro das organizações e fazendo através de um estudo de engenharia de risco. Análise quantitativa de risco. Depois que nós realizamos todas as fases de estudo de risco citadas, análise qualitativa, semi-quantitativa, estudo de modelagem de efeitos ou vulnerabilidade, nós aplicamos a técnica de AQR, a análise quantitativa de risco, para definir o risco social e o risco individual de um site, de uma unidade. Essa análise de risco ela é requisito legal, né, das licenças ambientais, principalmente dos estados Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, porém todos os outros estados que não têm legislação específica, eles seguem principalmente a legislação da Bahia, que é a resolução CEPRAM, a última a ser revisada, ou a legislação de São Paulo, que também tem um impacto muito forte a nível nacional. A AQR ela nos traz como se fosse uma integração dos principais cenários, os cenários catastróficos que tem naquela unidade, ou seja, aqueles que têm o maior impacto de causar um dano à sociedade, extrapolar os limites da cerca da empresa, e com isso nós calcularmos se o risco social daquela unidade, que é uma integração de vários cenários, e com esse estudo nós vamos identificar o peso ponderado, qual o peso de cada cenário naquele risco total da unidade, e podemos, assim, influenciar, atuar de uma forma bem direta naquele cenário ou naqueles cenários que estão contribuindo mais para o risco da unidade. Esses estudos, eles trazem, inclusive, como business case, né, como gestão de negócio, um ganho empresarial fantástico. Porque eu vejo muitas organizações investirem milhões de dólares em recomendações de análise qualitativas de risco, e porque não querem gastar algumas dezenas de milhares em estudos quantitativos, porque achar caro. Aí gastam milhões de dólares em implementação de projetos, implementação de recomendações, e aí, por que não dizer, pior ainda, além do gasto de projeto, você vai gastar, que é o custo inicial de projeto, é o CAPEX, ou o OPEX, que é o custo de manter todas essas barreiras, proteções, equipamentos, etc., que eventualmente, se fosse feito um estudo mais complexo, um estudo mais técnico, mais quantificado, muitas das recomendações que seriam eventualmente implementadas em estudo qualitativo poderiam não precisar ser implementadas em estudo quantitativo. Aqui, todos os nossos estudos eles têm que atender, inclusive os estudos quantitativos, ao critério de região inaceitável, região ALARP ou região aceitável ou tolerável, quer dizer, e em função disso, nós vamos ter uma unidade, um site ou um cenário atendendo ou não o critério de aceitabilidade da organização ou atendendo ou não o próprio critério de risco legal
que existe no local, no estado ou no país a qual sua unidade está instalada. Bom, como conclusão, eu gostaria de deixar claro que a realização das análises de risco, somente elas, não é suficiente para assegurar uma boa gestão de risco e prevenir acidentes, prevenir grandes acidentes. A implementação das recomendações das análises de risco e a gestão dos resultados das análises é que efetivamente assegura a não ocorrência das perdas e ou a redução da probabilidade de ocorrência. E aí o que nós temos visto nessas décadas de atuação e interagindo com muitos colegas no mundo inteiro é que as empresas com os melhores resultados, melhores desempenhos em segurança de processo e na prevenção de grandes acidentes, elas não apenas têm um bom sistema de gestão de segurança de processo, não apenas fazem análise de risco, elas têm uma grande disciplina operacional, elas têm um processo de governança, um processo de indicadores proativos, reativos, que transita nos comitês técnicos, comitês de executivos, e ali os recursos são discutidos, recursos são alocados, de forma que riscos que não deveriam e não devem ser assumidos acima daqueles tolerados, que eles, às vezes, por desconhecimento, ou às vezes por negligência, ou às vezes por baixa cultura, existem e estão como grandes gatilhos, como grandes armadilhas, né, nas nossas plantas, nas nossas unidades, e aí nós podendo ser, nós ou a comunidade ou o próprio meio ambiente, podendo ser surpreendido por grandes acidentes. Então, com isso, colegas, amigos, eu queria agradecer a participação de vocês e queria o apoio dos meus colegas, de Danilo, para que a gente possa olhar o chat, se tem alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário, mas de antemão eu me coloco à disposição de vocês, mesmo fora do webinar. Quem quiser me ligar, tem meus contatos, né? Tem meu e-mail aí na apresentação, e com isso nós podemos efetivamente trocar ideia e participar e fazer com que esse tema, que é extremamente importante para a nossa economia, para a nossa sociedade, ele cada vez se fortaleça no nosso país. Muito obrigado a todos. Danilo? Ok, estava aguardando apenas o microfone ser aberto. Obrigado, Américo. Obrigado, pessoal, pela participação. A gente tem aqui agora 15 minutinhos de interação entre todos nós. Américo, surgiu aqui bastante elogio à apresentação, a forma como você explicou o tema. Surgiram também perguntas. Por exemplo, uma primeira delas, a pergunta veio referente aos gatilhos para análise de risco em projetos, quando a gente tem as fases do FEL, se elas são estabelecidas pelo RBPS, ou o que você apresentou no slide 15, é apenas uma sugestão de acordo com o seu conhecimento. Uma excelente pergunta, e eu fico muito feliz por ela ter vindo, porque eu tive o prazer de participar de um guideline muito pouco conhecido, inclusive no Brasil. Ele chama-se Engineering Design for Process Safety. É um guideline do CCPS, ele foi construído em mais ou menos 3 anos de trabalho, e ele define, seguindo a metodologia FEL, todas as técnicas de análise de risco que devem existir, né, ao longo das fases, desde inclusive, que é uma coisa que não é muito comum para nós, engenheiros de segurança de processo ou de segurança, entender que a segurança de processo nasce na definição da tecnologia do processo, que é o que nós chamamos de processos inerentemente seguros. Então, quando eu estou decidindo a tecnologia, eu posso executar metodologias de análise de risco e definir se aquela tecnologia que está sendo adequada, se está sendo selecionada, se ela é mais adequada, se não é mais adequada, se eu vou ter, em função da tecnologia, maior inventário ou menor inventário de produto perigoso, se esse produto ele pode alterar as características de risco do site, enfim. Então, esse guideline, ele recomenda bastante todas essas fases, e a minha recomendação é que exista um procedimento de segurança de processo para projeto, onde os anexos desse procedimento definiria como que cada ferramenta interagiria com cada fase,
E, inclusive, o seguinte, não podemos esquecer que existe uma situação de mock em projeto. Então, nós temos que entender quais ferramentas serão aplicadas ao longo das fases normais de projeto e se eu tenho um mock. Se eu tenho uma mudança numa determinada fase de projeto, que tipo de análise de risco eu tenho que fazer? Então, tudo isso está bem contemplado nesse guideline. Beleza, obrigado, viu, Leonardo Faria, pela pergunta. Uma próxima pergunta vem do João Cláudio Loureiro, Américo. Qual software que vocês usam na simulação baseada em dados de processo coletadas de uma instalação? Perfeito, muito boa pergunta. Eu tive uma experiência, nos últimos 25 anos, eu usei 2 softwares bastante conhecidos, né? E um é o Safety, o FAST, mas o que eu mais tenho utilizado e que para mim é que teve a maior evolução ao longo de todas essas décadas, eu inclusive levei um mês na Holanda há 2 anos atrás, é o Effects e o Risk Curves. Eles são softwares que têm uma base de dados extremamente robusta, inclusive todas as empresas no mundo utilizam os books, o Yellow Book, o Green Book, o Red Book, da TNO, né? A TNO Gexcom, e inclusive nós utilizamos, temos as licenças desse software e somos inclusive parceiros, revendedores da licença e treinamos clientes da TNO Gexcom desse software no Brasil. Então, eu já tive várias experiências e, para mim, hoje, esse software ele tem trazido ganhos e precisão muito grande nos estudos de risco quantitativo. Porque o estudo de risco quantitativo, se você usa softwares, por exemplo, o software da EPA, né, que é um software até gratuito e tudo, as margens de erro são gigantescas, e aí você vai o quê? Você vai inserir recomendações desnecessárias no estudo. Porque, de repente, aquele resultado está lhe dando um alcance de 1 quilômetro ou 800 metros, quando o alcance real é 400 metros a menos, ou a própria intensidade desse efeito é muito menor do que aquele resultado. Tá certo. Pessoal, antes de partir para a próxima pergunta, quero lembrar vocês que na próxima quarta-feira, no mesmo horário, 4 da tarde, a gente vai ter o segundo série desse webinar, segundo webinar dessa série, desculpa, com tema específico de RASOP e LOPA, tá? Com o nosso consultor Marcos Bittencourt, tá bom? A gente vai divulgar ao longo dessa semana para vocês, o mesmo link, vocês podem acessar a sala, aguardem as próximas informações. Américo, Cláudia Pereira pergunta aqui, exemplo de indicadores proativos, e elogia a nossa iniciativa. Perfeito, obrigado pela pergunta. Nós temos indicadores proativos ligados a diferentes elementos, né? Elementos do sistema de gestão de segurança de processo. Um dos indicadores proativos, por exemplo, para o elemento análise de risco, seria percentual das análises de risco qualitativas previstas versus realizadas no ano. Vocês sabem que existe um ciclo, um plano quinquenal de análise de risco, e, por exemplo, a unidade que tem 1000 cenários qualitativos, 1000 cenários de RASOP, se ela deixar para fazer todos os estudos de risco no último ano, do plano quinquenal, ela vai ter que fazer 1000 cenários no último ano. Então, normalmente, você faz 20% dos cenários a cada ano, e com isso você vai realizando. Então, o indicador é percentual de cenários qualitativos previstos no ano versus cenários realizados. Outro que as pessoas esquecem, né? No ano seguinte, todo ano após o estudo qualitativo, surge a demanda de estudo semi-quantitativo ou quantitativo. Aí as empresas esquecem de fazer. Por quê? Porque não tem indicador. Às vezes tem um indicador de RASOP, mas não tem um indicador, por exemplo, de estudos quantitativos, né? E semi-quantitativos. Então é importantíssimo também nós termos um indicador de percentual de estudos de risco de LOPA ou vulnerabilidade previstos versus realizados. Outro indicador proativo, percentual de recomendações previstas versus implementadas no prazo correto. Vamos agora para o indicador de integridade e confiabilidade de ativo, que está relacionado a barreiras de segurança. Então, é extremamente importante nós monitorarmos, junto com a área de manutenção, a integridade e confiabilidade das barreiras de segurança. Então, por exemplo, percentual de cumprimento ou backlog de manutenção de equipamentos críticos. Taxas de falha na demanda, taxas de falha em teste,
taxa de falha em calibração de barreiras de segurança. Ou seja, são indicadores muito críticos. E se eu não tenho esses indicadores, eu não tenho como assegurar como é que está a integridade e a confiabilidade das minhas barreiras de segurança que eu identifiquei, seja no RASOP, seja no Bowtie, e que, se as minhas barreiras de segurança elas não estiverem íntegras e confiáveis, vão estar acontecendo os acidentes. E eu vou descobrir que o acidente aconteceu porque uma válvula de segurança não atuou, porque um high pressure não atuou na investigação do acidente. Isso não é raro acontecer. Ok, obrigado, Américo. Veio uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para todo mundo. Quando será apresentada a ferramenta de Bowtie? Bowtie vai ser apresentado no dia 15, tá? Com a nossa consultora Rafaela. O próximo tema é RASOP e LOPA. No dia 15 é Bowtie. No dia 22, um tema muito interessante que o Américo falou um pouco aqui, é análise de vulnerabilidade. A gente vai falar um pouco mais a fundo, inclusive um pouco das aplicações do Effects. E a gente fecha no dia 29 com o plano quinquenal da gestão de análise de risco. Ok? Inclusive, Danilo, para complementar, eu acho interessante, nós estamos convidando e nós vamos trazer a gerente técnica da CGE Risk, né, que é parceira nossa, então nós usamos o software de Bowtie para fazer, né, as avaliações de Hazard Evaluation, né, a construção dos Major Unwanted Events, os Major Hazards. Então nós usamos a metodologia de Bowtie, criamos o Bowtie, definimos as barreiras, definimos, enfim, toda a escalada de quais são os fatores degradadores e montamos para as empresas qual é o Bowtie dos cenários catastróficos. E vamos estar convidando uma especialista da CGE Risk, que é nossa parceira no Brasil, né? A CGE ela é nossa parceira e essa pessoa ela é uma especialista técnica do software, para junto com o nosso consultor, nós estamos discutindo sobre essa metodologia de Bowtie, que é uma metodologia fantástica, porque ela não apenas realiza, né, a avaliação de risco, mas ela é bastante prática e fácil de comunicar esse cenário de risco com não especialistas, né? Com pessoas de operação, pessoas de manutenção, de engenharia, etc. E mais lúdica, mais fácil de interpretar do que uma planilha de RASOP, app, etc. Beleza. Agora uma pergunta sobre LOPA, Américo, mais detalhada, inclusive. Quando não temos um sistema instrumentado disponível ou dispositivos de segurança, é possível incluir uma barreira humana como barreira humana no LOPA? E se existe algum critério para o cálculo da eficiência desta barreira, como inspeção estrutural para evitar o evento de desestabilização da estrutura devido à corrosão, por exemplo? Excelente pergunta. Muito boa pergunta mesmo, porque normalmente quando a gente fala de LOPA, as pessoas falam muito das barreiras hard, né? Que são barreiras tecnológicas, que são barreiras de equipamento. Como eu falei a vocês, eu tive o prazer, né, de ter feito tanto uma pós-graduação na área de ergonomia, com ênfase cognitiva na área de erro humano, e fiz mestrado em confiabilidade humana. E não é raro nós termos barreiras ou empresas considerando barreiras procedimentos. Um procedimento, por exemplo, muito se vê em várias análises de risco a existência de um procedimento como uma barreira de segurança, como um fator atenuante da ocorrência de um cenário indesejado. Só que as pessoas confundem. Eu não posso dizer que qualquer procedimento é uma barreira de segurança. Existem requisitos que definem claramente o que deve ser feito para um procedimento ser tratado e ser aceito como uma barreira de segurança, e ele, inclusive, atender aquelas características de funcionalidade, ou seja, ele realmente reduz a probabilidade de ocorrência, de auditabilidade, né, de poder ser monitorado e de fator de redução de risco de pelo menos 10 a menos 1. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que definir funções críticas, procedimentos críticos, inclusive aplicamos uma metodologia nos procedimentos críticos que chama-se SAFOP, Safety Operability, ou RASOP de procedimentos, onde nós avaliamos aquela atividade ou aquele procedimento crítico, dá uma explosão na atividade em passos e analisa cada passo daquela atividade, qual o potencial, qual a consequência de uma eventual falha humana
né, naquele específico passo. E com isso, a gente fazendo esse RASOP de procedimento ou SAFOP, a gente consegue fortalecer aquele procedimento em relação ao aspecto de erro humano, reduzindo a probabilidade de erro humano, e aí linka esse procedimento, após de ter sido revisado, validado em campo, validado com os executantes, criamos uma metodologia de auditoria de procedimentos críticos, e aí, com uma certa rotina, nós avaliamos como que está a disciplina operacional, o cumprimento desse procedimento crítico dia a dia pelos executantes. E com isso tudo a gente consegue efetivamente validar aquele procedimento como uma barreira. Parabéns pela pergunta, muito boa. Excelente. Uma pergunta do Leonardo Faria, tá? Essa última. E partindo aqui para a nossa última pergunta, pessoal, temos mais 4 minutinhos aqui. É uma pergunta do Thales Castro e bem atual. A pergunta dele, ele nos elogia da apresentação, obrigado, Thales. E a pergunta dele é em relação à pandemia, Covid-19. Não podia ser por menos, né, pessoal? Mas, veja, ele diz o seguinte, se a gente acredita que através do estudo de RASOP é possível contribuir para o apoio na solução de questões ocasionadas por agentes biológicos, como uma série de exemplos que ele deixa aqui, SARS, MERS e até mesmo o Covid-19 agora. Bom, excelente pergunta. Eu não tinha dúvida que ela iria, uma pergunta nessa linha iria acontecer. Eu não quis concentrar a nossa apresentação ao Covid, né? Propositadamente, eu quis trazer as metodologias, mas eu vou trazer a reflexão com vocês. Né? Vocês se lembram que o RASOP, eu citei para vocês que o RASOP avalia hazards e operability. O que a pandemia, né, ou outros eventos que possam tornar indisponível pessoas, né, ou tornar indisponível fornecedores, parceiros, etc., está ligado à operability. Então, está ligado a cenários de operability, de descontinuidade operacional. Então, nós temos trabalhado bastante com algumas empresas nesses últimos 15 dias, construindo com eles um procedimento de como tratar esse momento em relação a MOCs. Então, eu quero aproveitar a sua pergunta, então, respondendo ela aparece no RASOP, sim, na questão de operability, mas mais do que isso, nós deveremos, nesse momento, fortalecer uma análise crítica muito forte em todas as empresas de como as decisões de, eventualmente, tirar recursos de operação, tirar recursos de integridade e confiabilidade, reduzir, não fazer coisas, pode, eventualmente, causar um major accident com 2.000 fatalidades, 5.000 fatalidades. Porque um grande acidente, uma grande explosão próximo a um bairro, ou um grande vazamento de um produto tóxico próximo de um bairro, e, sabidamente, alguns cenários que temos no Brasil podem causar milhares de fatalidades, muitas dessas possibilidades estão ligadas a aspectos de degradação das barreiras, né, ou degradação da qualidade de operação, ou da capacidade de operação desse processo em situação normal do processo ou em situação de emergência. Então, hoje, eu quero destacar para vocês, é extremamente importante nós aplicarmos as ferramentas de análise de risco nas mudanças que as empresas estão fazendo quando, eventualmente, estão reduzindo a quantidade de pessoas para a operação ou reduzindo a frequência, aumentando o intervalo entre manutenções. Enfim, se não consegue fazer, para. Se temos que afastar, mas não deixa degradar o processo. Pelo menos não deixa de avaliar. Então, sem dúvida, todas essas metodologias elas podem ser utilizadas para o estudo de pandemia. Nós, inclusive, eu tenho um exemplo para vocês. Na nossa organização, eu tenho um cenário, isso está ligado a Business Continuity Plan, a avaliação de continuidade de negócio. Eu já tenho para a RSE um cenário de continuidade de negócio de estudo para um horizonte de 6 meses, né, com um horizonte de 30, 60, 90, 120, 180 dias, né, com todos os cenários mapeados, tudo estudado, enfim.
Isso foi exatamente a aplicação do conceito de análise de risco para um cenário de indisponibilidade de pessoas ou disponibilidade parcial. Então, respondendo à pergunta, pode sim e deve se aplicar as técnicas de análise de risco para um cenário, por exemplo, de pandemia. Tá certo. Bom, Américo, uma última perguntinha aqui do Daniel Xavier. Eu acabei pulando ela, me desculpa, Daniel. A pergunta dele é: quais dessas técnicas de análise de risco a gente poderia aplicar à construção civil? E é uma pergunta interessante porque a gente acaba saindo do mundo de petroquímica, agora a mineração está entrando forte, mas enfim. Muito boa pergunta, muito legal. As técnicas mais aplicadas para a construção civil, nós poderíamos ir para a APP e não o RASOP. Não temos muitos cenários de RASOP, mas análise preliminar de perigo, sim. APPS, análise preliminar de perigo de serviço, muito aplicado. Construção civil, montagem industrial, paradas, grandes paradões. Nós fizemos paradões com 6.000 trabalhadores nas centrais petroquímicas, porra. Imagina o que é você numa unidade que tem 2.000, 1.800, de repente você tem 6.000 novas pessoas com movimentação de carga, com grandes pessoas trabalhando em cotas diferentes, níveis diferentes, etc. Então, APP, análise preliminar de perigo, APPS, análise preliminar de perigo de serviço, ASTs e ou a metodologia de WORIF. A metodologia de WORIF é muito bem aplicada para você avaliar o que pode acontecer se eu fizer aquela atividade. Então, em momentos que você vai, por exemplo, no momento de pré-startup safety review, ou, por exemplo, isso numa indústria, na construção civil, no momento de colocar a unidade para teste, né? Onde você tem instalação elétrica, onde você tem instalação de gás, onde você tem gerador de emergência, onde você tem, enfim, uma porrada de instalações. E se você não tomar cuidado, por exemplo, que tipo de análise de risco eu tenho que fazer quando eu vou inventariar a tubulação de gás toda de um prédio? Se você tiver um grande vazamento e você tiver um ponto de ignição num determinado prédio e você tiver um bolsão de gás formado num prédio, imagine o que é um bolsão de gás dentro de uma cozinha ou dentro de uma sala e aquilo pegar uma fonte de ignição e explodir. E pode ser o quê? Uma própria lâmpada, uma instalação elétrica. Então, as ferramentas de análise de risco, essas que eu citei, podem ser aplicadas também na construção civil. Obrigado pela pergunta. Certo, beleza. Pessoal, 5h03, a gente combinou aí até as 5 horas, até as 17. Antes de eu passar para o Américo se despedir, eu queria fazer um agradecimento geral para todos vocês. A gente teve durante o webinar até 197 pessoas conectadas e do que a gente poder dividir o tema aqui com vocês é a gente perceber 197 pessoas engajadas no tema de prevenção e segurança de processo. Obrigado pela participação, obrigado por quem conectou, quem divulgou o webinar. Tá? Teremos mais 4 eventos já combinados nas próximas quartas-feiras, 4 horas da tarde. Encontro vocês aqui novamente no dia 8, 15, 22 e 29. Deixo um abraço forte para todos vocês aí. Américo. Bom, minha mensagem final está ligada a esse momento que nós estamos vivendo. Eu queria de coração pedir a todos vocês que se protejam, se preservem, que usem da cultura que nós temos, né, de segurança, da oportunidade que as empresas eventualmente nos dão por sermos funcionários ou termos tido a oportunidade de discutir temas de segurança e termos uma cultura diferente, de passar essa nossa cultura, de passar esse espírito de prevenção para as pessoas que eventualmente não tiveram, e vamos reduzir a consequência desse cenário. Eu acho que esse é um desafio nosso, eu acho que esse é um pedido especial que eu faço a vocês, e contem comigo, nós estamos ativamente atuando de casa, do escritório, né, apoiando as empresas, qualquer hora que queiram debater um tema, podem contar com o meu apoio, e vamos passar por isso mais fortes do que nós estávamos. Com certeza. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais.